Ô, meu querido! Tudo bem? Eu gosto muito dele, acho ele incrível, acho que ele tem uma educação feroz, assim. Na verdade é uma malha de ouro branco com diamantes. Aliás, se você quer se sentir bem tratada, ele é uma boa opção, assim. Tem 1.800 diamantes. Acho que eu vou ter que fazer musculação pra usar. Não, calma, ela não é pesada. Ela é leve. Chegamos aqui na casa do Rodrigo Robson, ele é meu grande amigo, um fofo, um cavalheiro, designer de joias. Enquanto eu tento me controlar para não ficar louca e mergulhar assim no meio das pedras preciosas, eu vou conversar com ele. Bom, Rodrigo, você é mineiro, né? De Minas Gerais, de Belo Horizonte. E aí, como é que é a história da tradicional família mineira? Aconteceu pra você? Aconteceu e acontece até hoje, na verdade, né? Jura? Minha família é muito tradicional. Então foi uma coisa complicada. Ainda mais trabalhar no setor que eu trabalho, que é joalheria, moda, tudo mais. Então foi um processo de aceitação um pouco complicado para eles, eu acho. Porque moda não é um mercado convencional. As pessoas são geralmente artistas e toda vez que fala com uma família que é muito tradicional, que o filho vai enveredar por um lado mais artístico, é uma coisa muito complicada. A família fica um pouco assustada, porque eles geralmente querem que a gente seja médico, engenheiro, arquiteto no máximo, mesmo assim com um pouquinho de restrição. Aí de repente eu sou designer de joias, eu era ator primeiro, fiz teatro 10 anos. Ai, que legal! Aí depois de 10 anos de susto, eu ainda fui fazer uma Você faculdade. deu outro susto. É, de um outro susto. E como que foi a transição? Como é que você descobriu o talento para lidar com joias, para desenhar? Eu não... Assim, foi muito louco, porque eu tava saindo de um ensaio de teatro e eu queria mudar um pouco o rumo da minha vida, assim. Aí tava passando em frente a uma escola em Belo Horizonte e tava escrito Design de Joias. Eu achei o nome super bonitinho. Falei assim, gente, que fofo isso, o que será, né? Aí entrei dentro dessa escola para saber do que se tratava e saí matriculado e nunca mais parei. Eu já saí da escola trabalhando para 5 empresas em Belo Horizonte. Gente, imagina se você tivesse encontrado escrito outra coisa, né? O que poderia ter dado? Cuidado que depois que a gente senta nesse sofá, a gente não levanta mais, viu? Dá vontade de deitar, né? Nossa, eu tô me controlando desde que eu cheguei. Não é bom, Isso é não dá vontade muito de deitar. relaxante. E bom que aqui na minha janela só tem um prédio, o resto é casa. Então de vez em quando eu tô aqui domingo à tarde, eu deixo tudo aberto, aí eu olho pra fora, a sensação que eu tenho é que eu nem tô em São Paulo, só vejo árvores, né? Você sabe que a extração e a conquista de pedras e de metais sempre foi acirrada e às vezes violenta, às vezes levando à escravidão ou outros tipos de crime que a humanidade já cometeu. Isso existe ainda? Como que é isso? Como que você vê isso no passado? Existe na África. Lá ainda existe diamantes de sangue, aquela coisa toda de cortar a mão das pessoas por causa de uma série de fatores. Mas existe um tratado que chama Tratado de Kimberley, que é todas as empresas que assumiram esse tratado, elas não compram mais diamante de sangue. O diamante tem que ser certificado. Eu tenho até uma amiga que é jornalista que estava namorando um comerciante de diamante e viajou para a África com ele. A pessoa fazendo denúncia. E viajou para a África com ele. Para tudo. E ela não sabia muito bem o que ela ia encontrar lá. E quando ela chegou lá na África, ela viu o que acontecia, que o cara, ele extraía diamantes de sangue, assim. Então aconteceu uma cena muito horrível. Ela no outro dia pegou um avião, voltou para o Brasil. Ele vendia esses diamantes no Brasil. Ela chegou aqui e escreveu uma matéria que foi capa de uma revista e esse cara nunca mais pôde entrar no país. Então eu acho que é essa atitude que a gente tem que tomar, tem que denunciar mesmo. Viu uma coisa errada? Denuncia, entrega, não tem problema, sabe? A gente não pode concordar com esse tipo de coisa mais, sabe? Somos todos livres, é impossível viver o mercado que faz esse tipo de coisa. Então eu sou a favor de denunciar. Bom, Rodrigo, eu tenho aqui nos meus peitos algumas perguntas. Você pode escolher algumas, porque a gente vai ver sobre elas agora. Cuidado. Obrigado. Tem um
Vamos ver. Bom, é assim. Você trabalha com muitas riquezas materiais e, ao mesmo tempo, é notável sua ligação com as forças espirituais. Essas coisas não conflitam? Olha, uma vez me perguntaram se eu não achava que o mercado que eu trabalhava era muito fútil. Exatamente por isso, porque lidar com riqueza, essa coisa toda, geralmente as pessoas que consomem são pessoas de poder aquisitivo muito maior. Mas eu tenho uma coisa na minha cabeça que eu acho que a joia, ela é mais do que a riqueza. Então eu acredito que o meu trabalho é desenhar os momentos da vida da pessoa. Então eu consigo ligar essa coisa material com a coisa espiritual, porque é uma lembrança que a pessoa vai carregar para sempre, é uma sensação que a pessoa vai carregar para sempre, é uma memória para sempre, assim. E eu acho que essas coisas fazem bem pro espírito, é alimento do espírito da gente, da alma da gente, assim. Sempre fico tensa nessa hora. É o seguinte, na Idade Média existia uma relação muito grande, muito constante entre mestres e aprendizes, principalmente na arte que você pratica. Isso ainda existe? Como é que é? Muito, o tempo inteiro, assim. A ourivesaria ainda é uma profissão que passa de pai para filho. São poucas as escolas que ensinam o ofício, assim. Eu tenho a Lena, que foi minha professora, como minha mãe. É um mestre mesmo que eu tive na minha vida, assim, sabe? Eu sou professor também e eu sinto que eu tô deixando um legado para os meus alunos, assim. E é incrível como todos eles carregam um pedaço de mim. Em todo lugar que você vai, que tem um ex-aluno meu trabalhando, eles fazem questão de falar: ah, eu fui aluno do Rodrigo Robson, Eu sempre tenho essa notícia, sabe? Então é assim, é como se fosse um legado, com certeza. As joias geralmente afetam muito as mulheres, né? Como que você vê isso? Blue, eu já desenhei joia para cliente, na hora que ela viu o desenho ela começou a chorar antes de ver a joia pronta. Completamente apaixonada pelo mito que se criou em volta do ouro, em volta do diamante, né? É uma coisa enlouquecedora. E acaba que você se envolve tanto com o que ela tá sentindo, que você também esquece que você tá ali vendendo. É aprender a lidar com o sexo feminino. É muito divertido. A mulher é um universo, né? Você deve saber que durante todos os tempos houve uma pesquisa muito grande em cima de pedras por propriedades espirituais mesmo, né? Como que você vê isso? Você sente as forças da pedra? Você estuda? Você acredita nisso? Acredito, sim. Eu acho que realmente tem uma conexão muito forte. É extraído da terra. Assim. Você tem noção da quantidade de energia que é preciso para dar cor a uma pedra? Não tem. É uma coisa muito grande, São milhões e milhões e milhões de anos para um quartzo azul ficar azul. Entendeu? Isso não pode vir para o mundo assim à toa. É lógico que tem uma carga de coisas atrás, é lógico que tem muita energia. Qual que é a sua predileta? Várias. Mas a minha predileta é diamante. Como é que você descreve um diamante? Pureza, assim. Não existe outra coisa. É muito puro. Rodrigo, Oi. você ama? Muito, o tempo inteiro. Como é? Eu descobri uma coisa na minha vida, assim, que eu não preciso descobrir um grande amor em uma pessoa. O grande amor da minha vida pode ser o meu melhor amigo ou a minha melhor amiga. Então eu tenho vários grandes amores na minha vida. Eu não sou uma pessoa que vive atrás de procurar uma paixão, que vive atrás de procurar um namoro, um relacionamento. Eu não tenho isso, não. Eu amo por amar mesmo. Eu amo porque eu tô vivo. Eu acho que isso é o mais importante. Você tem que amar, você tem que ser apaixonado pelas suas coisas, pelas situações, pelos seus amigos, pelo seu dia a dia. Eu sou apaixonado o tempo inteiro. Eu não consigo viver nada pela metade, não consigo viver nada mais ou menos. Eu sou intenso o tempo inteiro. Ou eu tô no negócio porque eu tô de verdade, ou eu não estou. Rodrigo, o que você quer? Quais são os seus desejos? Nossa, eu quero saúde. Só. Quero saúde. Saúde, o resto tá tranquilo. Sabe? Já realizei a maioria dos meus sonhos, sabia?
Já realizei a grande maioria. O problema de realizar um sonho é que você sonha um outro maior depois, né? Então os meus sonhos agora estão muito maiores, mas eu tô próximo de realizar os muito maiores para poder sonhar outros maiores ainda, então é tranquilo, eu só quero saúde para poder viver esses sonhos todos. Só isso. Por isso que eu enchi a mesa de sonho. Que bonitinho. Só por isso. Rodrigo, antes de encerrar, eu queria te dizer que eu gosto muito de você. Eu também, mas é que eu paixão. te acho lindíssimo, um sujeito fofíssimo. Obrigado. Queria te agradecer muito a amizade que você tem por mim desde o início. Que Obrigado, você é um verdadeiro cavalheiro. Você tem uma força muito grande, assim. Toda vez que eu te encontro, eu fico impactado, dá vontade de ficar perto. Então eu que te agradeço por ter me recebido no seu programa. Tô muito feliz, de verdade, viu? Muito feliz, muito... É mais um sonho. Mais um sonho.